Oi, pessoal! Está no ar mais uma edição do IP e a gente começa o programa de hoje mergulhando na cultura dos povos Guarani que vivem em municípios da Grande São Paulo. São etnias que carregam tradições seculares, honram o sagrado feminino e valorizam o trabalho artesanal e a reprodução da vida por meio das mulheres, que desde cedo se tornam mães. Para respeitar as tradições e os direitos dessas pessoas, o MPF conseguiu garantir na Justiça que as mulheres Guarani recebam o salário maternidade antes mesmo dos 16 anos. Jaciara vive nesta aldeia Guarani, na zona sul de São Paulo. Ela ainda era adolescente quando engravidou pela primeira vez. Naquela época, não conseguiu receber a licença maternidade. A gente passou muita dificuldade mesmo. Meu filho teve até desnutrição, né? E para nós era um dinheiro que iria fazer a diferença para comprar, para suprir as necessidades do meu filho na época, né? Eu lembro que foi bastante frustrante. Gerapoti, que vive na mesma aldeia, também engravidou muito jovem e também teve o benefício negado. Eu me virei como pude, assim, fazer colar, fazer pulseira, fazer artesanato para comprar as coisas para o meu filho. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para garantir que mulheres do povo Guarani recebam salário maternidade antes dos 16 anos. A decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região é definitiva e vale para os municípios de Barueri, Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e a capital paulista. A decisão é do desembargador Davi Dantas, que destaca que a Constituição Federal garante aos indígenas o reconhecimento dos costumes, línguas, crenças e tradições, e que os estudos mostram que a maternidade e a condição laboral anterior aos 16 anos é um traço característico dos povos indígenas brasileiros, e negar o benefício pelo não preenchimento do requisito etário mostra-se em dissonância com as leis que tutelam as minorias indígenas e com o propósito da norma de proteção ao menor, deixando ao desamparo mãe e filho. Segundo a Procuradora da República, responsável pela ação, o benefício era negado pelo INSS com base em regra de idade mínima. Só que o MPF entende que esse critério etário ele não pode ser um exclusivo requisito para a exclusão do direito ao benefício. Se elas comprovarem e comporem todos os outros requisitos. Os Guarani, eles começam a ter responsabilidade muito cedo, porque eles acompanham os pais. Os filhos acompanham os pais e as filhas acompanham as mães. Então, as mães, elas fazem muito artesanato, né? Manuseiam, confeccionam. E os pais, eles pegam os materiais. Na opinião desta antropóloga, a licença maternidade é a garantia do bem-estar da mãe indígena, já que algumas aldeias estão em áreas urbanizadas, onde nem sempre é possível viver das atividades agrícolas. Ela é importantíssima, então, para que essas mães possam garantir o bem-estar delas próprias, da sua família, do seu filho, né, que nasceu, cuidados que se voltam para as crianças, mas se voltam para ela também, para a família dela, para os irmãos dessa criança, né, na concepção indígena, né, isso é muito bonito e importante, né, esse bem-estar e esses cuidados, eles não são individualizados no corpo ou centrando foco no bebê, eles envolvem todo esse conjunto de relações e que os Guarani e outros povos indígenas têm muita sabedoria. O INSS informou por e-mail que adotará as providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial. Se elas tiverem os outros requisitos preenchidos, que são exercício da atividade rural por 10 meses comprovado e o regime de economia familiar, comprovando que elas trabalham nesse esquema, que elas não tenham, somente por ter abaixo de 16 anos, o direito ao benefício negado.